Deus tem autoridade do teu lado aí, irmão. Deus tem autoridade do teu lado aí, irmão. Deus tem autoridade do teu lado aí, irmão. É isso aí, povo de Deus, povo do Brasil, povo apostólico. A graça e a paz, mais uma segunda-feira fria, não chuvosa, né? Porque a chuva foi no sábado, mas gelada aqui na cidade de Sorocaba, onde eu estou bem gripado, né? Não sei se está chegando para você a minha voz aí. 90% da população. Meu Deus! Quem tá aí nesta live de poder hoje? Lembrando você, meu amado e minha amada irmã, que nós tivemos ontem um culto de poder, uma santa ceia poderosa, onde nós tivemos lá na igreja do meu grande amigo pastor Ananias e pastora Vera. Deus abençoe a vida de vocês. Vou falar, irmão, que glória, que poder, que unção, hein? Manifestar da glória de Deus naquele local. Lembrando você, bispa, e o pessoal que tá aí, que nós estamos aí com 700 e poucas pessoas. Pra glória de Deus. E live apostólica Apocalipse, a live da intimidade. Quando estivemos lá com os nossos irmãos, com os nossos amigos, como é bom rever os amigos. Glória a Deus. Bispa, quem tá nesta live aí, quem tá dando um alô, quem tá falando alguma coisa, lembrando você que daqui a pouco eu vou entrar aqui com uma palavra de Deus, com uma direção do Eterno pra tua vida, e olha só, e a bispa vai pregar uma palavra pra nós hoje. Quem tá aí, bispa? Glória a Deus. Graça e paz, querido! Mais uma segunda-feira que nós estamos aqui para falar deste Deus maravilhoso que nós cremos, que nós servimos. E eu quero já cumprimentar você que está chegando nessa live. Quem está lá? O Rodrigo. O Rodrigo foi o primeiro a chegar, hein? Rodrigo Matos é uma bênção. Graça e paz, Rodrigo. Deus te abençoe. A Julinha tá lá. Graça e paz, Ju. Obreiro Elvis tá lá. Graça e paz, querido. A Fer Correia chegou lá. Oh, ela tá mandando lá, paz, boa noite, oh glória, que bênção, né? Sejam muito bem-vindos, gente, vai compartilhando essa live, vai chamando todo mundo, fala, olha, vem pra cá, que hoje Deus tem uma palavra pro teu coração. Deus ministrou algo tão simples hoje na minha vida, né? Pra eu trazer pra você algo tão simples, mas com tanta profundidade, algo tão profético, então fica comigo, que hoje Deus tem uma palavra pro teu coração. O bispo daqui a pouco já vai dar abertura também, já vai fazer uma oração aí para abençoar a tua semana, para que a sua semana seja mais do que abençoada, para que você realmente conquiste algo essa semana da parte do Senhor. Daqui a pouquinho ele já vai pôr louvor para a gente adorar a Deus, né? E depois a palavra do Senhor que vai vir fresquinha do céu para tua vida, em nome de Jesus. Amém, bispo? É isso aí, glória a Deus. Deixa eu abaixar aqui um pouco, tá tudo alto. Hoje eu tô ficando velho.
Amados, lembrando você que a live apostólica Apocalipse, a live da intimidade com Deus, a live da igreja apostólica Apocalipse. Esta live é uma live virtual, é uma igreja virtual, melhor dizendo. Ela tem chegado em alguns países, alguns irmãos, enquanto a bispo vai marcar o pessoal aí de outros países, né? O pessoalzinho leva até 8h10, 8h15 para entrar mais pessoas ainda. Então esta live tem sido bênção, tem sido um culto de adoração a muitas pessoas que estão sem igreja ou que não tem uma igreja local, um lugar aonde congregar. A igreja apostólica Apocalipse, a igreja da intimidade, ela tem chegado a essas pessoas para a glória de Deus. E aqui, irmão, nós estamos aperfeiçoando, melhorando, deixando legal. E olha só, nós estamos aqui nesse negócio de trocar, ó. Olhou para lá, trocou. Olhou para cá, tem outra. Eu já troco aqui. A sogra tá lá, chegou, Deus abençoe a sogra. Tem outra câmera ali? Não tem ainda não, irmã. Ah, tá, é ali e aqui, né? Calma, irmã, calma. É só 2 por enquanto, logo a gente coloca mais. Tá doido. Lembrando você, irmão, sem demora, então, bispa, quer falar mais alguém que chegou aí? Quer contar como é que foi? Ou depois você fala? Depois a gente então, fala. Então, vamos ler a palavra de Deus, que é o que interessa. Diga da onde você é, aonde você está. E a gente quer mandar um beijo para você especial. Lembrando você que se eu der uma tossida aqui, você me perdoa, já vou pedir perdão geral já. Ah, a pastora Adriana Barbosa lá dos Estados Unidos chegou, nossa amiga querida. Senti sua falta no começo dessa live, que bom que você chegou. Beijo para você, seja bem-vinda em nome de Jesus. Seja bem-vinda, graça e paz. Todos sejam bem-vindos. Todos. Lembrando vocês, irmão, que eu não posso nem falar, que culto. Ontem eu preguei de um grande amigo lá na igreja e vou falar para você quem é o grande amigo. O grande amigo é o Espírito Santo de Deus. Eu conheci um grande amigo e o nome dele é Jesus. Através do Espírito Santo nós adoramos Jesus. Então você tem um grande amigo a contar. Vamos aqui na palavra de Deus. Saiu já? Saiu do Wi-Fi já. Aí, restaurou. Salmo de número 24 diz assim a palavra do Senhor: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares, ele firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no teu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor, a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o seu nome e ele é o Rei da Glória. Glória a Deus. Amado, salmo poderoso, onde o Senhor está dizendo que a terra e a sua plenitude cabe na palma da mão de Deus. Então quem dera este pequeno problema momentâneo que eu e você estamos passando, comparado ao peso da glória de Deus a ser revelada por este salmo, que a terra e a plenitude está na palma da mão. Então eu tenho uma notícia para você: o teu Deus é grande, o teu Deus é poderoso. Não cabe no universo o poder desse Deus que nós servimos. Então isso que eu e você temos passado não é nada perante a glória do Senhor. Ele fundou os mares, ele firmou sobre os rios. Então eu vou dizer uma coisa para você: basta uma ordem do meu Deus, irmão, e o inferno inteiro explode, porque ele tem poder. Se ele tem poder de firmar mares e firmar rios, ele é poderoso. Então o teu Deus, ele é poderoso. O teu Deus é, meu irmão, não há mensuráveis palavras para dizer o poder desse Deus. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo?
Só aquele que é puro de mão, de coração, que não entrega a alma à vaidade nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor, a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória. Glória a Deus. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na batalha. Quem é este forte e poderoso na batalha? O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então abra hoje o teu coração para que a presença do Eterno, a presença do Poderoso venha inundar a tua vida, a tua casa, os teus projetos, os teus negócios, para que este poder venha causar eficácia na tua vida, na minha vida, em nome de Jesus. É por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu quero lembrar você, Ele está mandando falar que é para lembrar você que Ele tem poder. Isso aí que você está passando, irmão, não é nada comparado com o peso da glória de Deus que está por vir sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Então fala para o meu povo que ele ouviu a má notícia. O inimigo está vindo por um caminho, mas o Senhor está dizendo: por 7 caminhos fugirá da tua presença. Por um caminho o inimigo veio, por 7 ele fugirá, porque o Senhor dos Exércitos é o teu nome. Então hoje nós precisamos entender isso como igreja de Jesus, que nós servimos um Deus poderoso. Em nome de Jesus. Ele está mandando dizer que Ele é poderoso para fazer. Aleluia. Ele é eficaz para fazer. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Voltou, deu uma travada, mas voltou para a glória de Deus. Voltou, tá todo mundo aí? É guerra. Aproveitar e cumprimentar a pastora Marilda que chegou lá. Pastora, estávamos com saudades, sentimos sua falta. Que bênção tê-la conosco. Em nome de Jesus. Voltou, bispa? Voltou. Derrubou a taxa de quadro aqui no máximo, hein? Meu Deus. Não sei guerra hoje. Isso, mas meu Deus. Glória a Deus. Não saia daí que esta live ela tem 10 minutos para reconexão, tá? Vamos orar, porque o inimigo está furioso. Vamos mandar por terra esse inimigo, o inimigo do povo de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu não sei o que o meu irmão e minha irmã está passando no dia de hoje, mas eu creio no teu poder. Eu creio no Deus de Jacó, no Deus Todo-Poderoso, de Isaac e de Israel também. Que nesta hora, meu Pai querido, este mal que está vindo sobre a igreja de Jesus, sobre os irmãos, sobre esses que precisam de Ti, seja repreendido agora no poder do Teu nome, Senhor. Para que o Teu nome seja glorificado na terra. O Senhor, Pai amado, dá ordem aos Teus anjos a nosso respeito. Entra agora com providência, Senhor. Que todo mal seja repreendido agora em nome de Jesus. Bata e retirar toda doença, toda enfermidade, toda falta de dinheiro, toda prosperidade, que o inimigo está tentando roubar a alegria, a prosperidade dos meus irmãos. Eu mando para o abismo agora em nome de Jesus. Senhor, cura, restaura e liberta. Toma conta desta live, toma conta dos corações. Usa, Pai, meus louvores. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, ó Pai. Até aqui, Ebenezer, o Senhor tem nos ajudado. Até aqui nós não estamos dizendo não para o Teu nome. Então não diga não para nós hoje, Senhor. Manifesta a Tua glória, visita lares, pessoas, casas. Porque o Senhor é um Deus trino. O Senhor é o Deus onipresente, onisciente, onipotente. Aqui nós pregamos um Deus verdadeiro, vivo e eficaz. Em nome do Senhor Jesus. Há uma glória de Deus a ser derramada nesta noite. Eu creio, na simplicidade do Espírito de Deus. Porque muitas pessoas, o Senhor está me lembrando a palavra de Apocalipse, não falha a memória. Apocalipse 3 está dizendo que você está com pouca força. Meu Deus. Mas você não tem negado o meu nome. Ei, mesmo tendo pouca força, você não tem negado o meu nome.
O Senhor vai dizendo que você vai cogitar este nome teu lá no céu. Porque você não tem desistido, você não tem parado. Porque esta presença que te move. Por mais que você ache que você esteja sozinho, o Senhor está dizendo, eu estou com você. Aleluia! Glória a Deus! Tem uns like aí, uns coração, força, risado like, alto, fala aí alguma coisa. Apocalipse 3, isso mesmo. Isso mesmo. Vamos lá? Aleluia! Glória a Deus! Bora adorar, vamos adorar, vamos adorar. O Obreiro Elvis tá com saudades também. Obreiro Elvis, você tá muito sumido. O Corinthians tem jogado bastante. Confiam em carros e outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam com lábios e o coração dividido, perdidos dentro da casa do Pai. Nós não podemos nos calar perante o que está acontecendo. O céu é real, tão ocupados com coisas banais. Abra os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu. Quem é de verdade está parando, irmão. Bens materiais, mas eu sei que dentro da igreja a gerente tá aí? Uma igreja Glória, seja bem-vinda. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Ei! Glória a Deus! Aleluia! Porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu. Nossa cena e só se fala em bens materiais, mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração. Aleluia! De novo, reacende o fogo, levanta essa geração. Eu sinto o sentido que Deus está fazendo algo, Ele está movendo algo diferente hoje. Eu não sei o que é, bispo, mas Deus está movendo algo diferente, algo novo. Tem uma novidade de vida chegando aí, irmão. Pastora Aline chegou, Deus te abençoe. Saudades, minha pastora. Te amo. Maiara Nakarato chegou, minha irmã também. Não tô com saudade. Eu tô com saudade, eu quero ficar no beijão desse sábado. Ei, glória! Pastora Marilda comentando, essa geração perdendo a força, está adormecendo. Vamos acordar essa geração então, pastor, em nome de Jesus. Vem nos restaurar, comem atos dois, desce aqui neste lugar. Tô sentindo algo novo de Deus movendo no espiritual, irmão. Vai tomando posse. Esta live, esta igreja é profética. Nós somos proféticos. O que é profético? Esperamos aquilo que vai acontecer e declaramos, crendo, tomando posse daquilo que não vemos. Isso é profético. É verdade. Levanta essa geração.
coração. Ramandarabashe. A igreja em oração faz arder de novo. Reacende o fogo. Denise chegou, graça e paz. Pastor Ananias chegou, meu amigo, graça e paz. Traz de volta a visão onde tudo começou. Ramande De volta ao primeiro amor. Reacende a chama. Hoje é noite do Senhor reacender a chama sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém ou não amém aí? Amém. O anjo está a passar e a mover as águas, amém. Glória a Deus, Oh, glória eu a creio. Deus. Aleluia. Irmão, lembrando vocês que estivemos ontem lá, a pastora Nelia chegou com a pastora Vera lá, nós estivemos lá na igreja, Uma bênção. Igreja Apostólica Pentecostal, os Filhos do Reino, Jari Tatiana, uma bênção, você que é da região, o pastor vai deixar o endereço para você ir lá na igreja visitar. Sexta-feira estarei lá, bispo, A ministrando a bispa palavra. Sexta-feira estará lá pregando a palavra no culto de libertação. Sexta-feira, irmãos. Estarei lá. Eu só farei mímica, porque a minha voz já não tá nem saindo hoje. Eita. Não é mesmo? Mas tá bastante gente. Você O amado aqui mandou um hino aqui, Você vamos ver. cumprimentou a Denise Correia? Cumprimentei, Denise Corrêa, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Dê. Saudades de você também. Ô bispa, vamos aqui, vou achar o louvor que o irmão mandou aqui. Quem mandou? O Tochinha. Preguei isso ontem, é tempo de voltar ao primeiro amor, é verdade, pastora. Ah, fica copiando as minhas mensagens. É tempo de irmão. voltar ao primeiro amor, é verdade. Ah, filha de quem? Você deu umas nacaratadas ontem lá ou não, irmã? Pastora, vai lá sexta-feira na igreja, pastora Ananias. Deu umas nacaratadas lá ou não? Deixa eu só ver aqui que o irmão mandou no WhatsApp, é dinâmico. Quem é esse? Eita, cover. Já tá no espírito que ele já manda logo cover. Glória a Deus. Esse aí mesmo que ele falou. Confio em você, obreiro Elvis. Confio em você, hein? O obreiro Elvis mandou aqui um link. A Neidinha chegou, Neide. Deus abençoe, Graça e paz, Neide. minha querida. Ah, vamos continuar adorando o nosso Deus? Vamos. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, Não é bater, mas exortar. com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Glória a Deus. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o melhor que ele tem, que é o Filho dele chamado Jesus. Ele me Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Saudades, Neide, Deus te abençoe. Irresistível graça me alcançou. Que o amor de Deus alcance a tua vida hoje. Que era sem pecado E amando o Rebeca Mandarabacé. condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou. Cordeiro é Jesus, entregue na cruz. Levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Aleluia, glória a Deus. No lugar da morte, vida me ofertou. Glória a Deus. O cordeiro que por mim se entregou, e os meus
glória! Ele levou. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscar, e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse Glória a Deus. que era sem pecado Meu e Deus. não me condenou? Aleluia. No lugar da Hoje Deus está agindo morte, de uma vida, forma diferente, na calmaria. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ô, bispo, enquanto a gente adorava o Senhor aqui, o Senhor ministrou algo no meu coração, querido. A nossa vida de escolhido, porque o escolhido não tem mais escolha, tá? Ponha isso na sua cabeça. Ou você prefere ter livre-arbítrio, ou o escolhido não tem mais escolha. Bispo, que doideira é essa? Não estou entendendo. Você vai entender. Porque quando você tem um chamado e você é escolhido por Deus para fazer, não existe mais volta. Não sei por que eu estou falando isso. É uma vida de ida. Ida com Jesus, andar com Jesus, viver com Jesus, relacionamento com Jesus. O que mais Deus quer de mim e de você é um relacionamento. Meu Deus. É se relacionar com você. Não é algo que você tem uma religião e vai lá de vez em quando. Isso não é uma relação com a religião, não é uma relação com a pessoa que está lá liderando. É uma relação com Deus. O Senhor quer se relacionar comigo e com você. Nesta calmaria de hoje, Ele está dizendo para nós que não existe mais volta. É para você entender de uma vez por todas que o Eterno está dizendo aqui nesta noite. Não tem mais volta. Porque Ele te escolheu para um grande relacionamento. Não é para você pregar a palavra dEle só. Não é para eu pregar a palavra dEle só, não. É para um relacionamento. Raganasu Rebecai. Fala para os meus filhos que eu quero me relacionar com eles. Você vai aguentar as buchas bem mais fácil quando você entender que o relacionamento que ela está propondo para mim e para você é algo além. Não vou lá porque Ele pode me dar ou me oferecer alguma coisa. Eu vou lá por aquilo que Ele é na minha vida. E as demais coisas serão acrescentadas porque eu tenho direito perante a herança do Eterno. Glória a Deus. Se Ele falou, está falado. Mas Ele fala que quando você tem uma relação e um relacionamento com Ele, as demais coisas são acrescentadas. Por isso que eu busco primeiro o reino de Deus e a justiça e me relaciono com o dono do reino da justiça para que as demais coisas sejam acrescentadas na minha vida ou serão acrescentadas na minha vida. É para você entender, pelo amor de Deus, de uma vez por todas, que o teu Deus é forte.
Forte e poderoso é Ele na batalha, Ele está dizendo nessa noite. Aqui não pregamos um Deus de meia dúzia, não, irmão. É um Deus poderoso, eficaz e completo. Glória a Deus. Aonde nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três são um. Relacionamento com Deus. Amém. As coisas só vão mudar na tua vida na hora que você se relacionar com Ele. Porque no fim de tudo, nós só temos Ele. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Porque a gente vai para Ele no último, né? Quando a vida está desgraçada na droga, na bebida, em tantas outras coisas, por último a gente vai para Ele. Quando a enfermidade bateu na nossa porta, é o último recurso, nós batemos na porta dEle. E nós chamamos o nome dEle. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Ele está aqui para te ajudar. Glória a Deus. Porque Ele continua sendo Deus. Quando você levantou a mão para cima e disse assim, eu não aguento mais, o que eu tenho a ver com essa família? O Senhor está dizendo, não, o último recurso sou eu, não tem problema. Levanta a mão e me chama que eu vou. Glória a Deus. Não sei porque Deus está mandando eu falar isso aqui, irmão. Mas eu estou falando. Bispa, o que tem para nós aí? Thaís chegou lá, graça e paz. Bispa, a hora que você estava falando de chamado, eu me lembrei daquela passagem, né, que fala a respeito do profeta Eliseu. Quando Elias encontra com Eliseu, né, o Senhor, ele dá uma ordem. Elias estava na caverna e o Senhor fala para Elias. Elias fala assim, eu estou sozinho. Não sobrou ninguém, né? E o Senhor fala, viu? Tem 7.000 que não se prostraram a Baal. Vai nesse caminho, encontra Eliseu, unge Eliseu. E a palavra do Senhor diz que quando ele chega até Eliseu, Eliseu estava lá lavrando, né? Com 12 juntas de boi. E quando Elias passa a capa sobre Eliseu, Eliseu entende que ali havia um chamamento do Senhor. Eliseu entende que o Senhor estava chamando ele para algo. E sabe o que ele faz, bispo? Ele mata os bois, colhe e usa, né, as juntas lá para cozinhar os bois, para assar o boi. Olha isso, que visão. Ele estava trabalhando, ele estava fazendo o ofício dele, o trabalho dele, mas quando o Senhor chama, ele queima as ferramentas do trabalho. O que você está dizendo, que eu tenho que parar de trabalhar? Não, não é isso. Eu estou dizendo que Eliseu entendeu que o chamado de Deus era algo sem volta. Ele entendeu que ele não voltaria mais fazer aquilo que ele estava fazendo, porque o Senhor tinha algo novo na vida dele, né? Só para pegar um gancho aqui no que o bispo estava falando. Quando o Senhor tem um chamamento na nossa vida, quando o Senhor nos chama para fazer algo, não é para a gente retroceder, não é para a gente voltar atrás. Meu Deus! Não é para a gente falar, não, eu vou voltar a fazer o que eu fazia, né? Assim como aconteceu com Pedro e com tantos outros homens de Deus, que ao se verem perdidos, né, ao se verem desamparados, retrocedem, voltam a fazer aquilo que não era para fazer. Quando Jesus encontra com Pedro, ele fala, eu te fiz pescadores de homens, não é mais para você pescar peixes. Então, o chamado de Deus, a obra do Senhor, ela é algo muito forte e é algo que não tem volta. Pastor Ananias falou, quem tem relacionamento com Deus tem intimidade. É verdade. A pastora falou, meu Deus, a palavra está no meu coração desde ontem, bispa. Meu Deus, é isso mesmo. É não retroceder. Porque a gente tem a falsa ilusão que nós podemos voltar atrás. Mas aquele que é chamado por Deus, enquanto ele não entende o propósito de Deus na vida dele, enquanto ele não entende que existe uma marca, que existe um chamamento, que existe algo que o Senhor quer fazer através da tua vida, talvez você não queira, você tem o livre-arbítrio de falar, eu não quero, eu não vou fazer. Você tem esse livre-arbítrio, Deus não vai te matar por isso. Mas você sempre vai viver uma vida incompleta. É aquela pessoa que ela não consegue ser feliz na igreja, mas ela também não consegue ser feliz fora da igreja. Ela não consegue ser feliz servindo ao Senhor, mas ela também não consegue ser feliz sem servir ao Senhor. Meu que câmera Deus. que nós estamos, bispo, aqui, né? Ela não consegue ser feliz sem servir ao Senhor. Então, o chamamento de Deus, eu brincava muito com os jovens. O chamamento de Deus, se você for olhar com os olhos humanos, é algo terrível, irmãos. É algo terrível.
Quando Deus aponta para você e fala assim, olha, eu tenho algo contigo. É algo terrível, porque a pessoa que não consegue viver isso, que ela não consegue aceitar isso, ela tem uma vida incompleta, né? E ainda às vezes as pessoas querem tentar se comparar, né? Não, porque fulano vai em tal lugar, ele se diverte, ele é tão feliz, eu vou lá, não consigo sentir nada muitas vezes. Graça e paz, Marta Trevisan, Luiz, Deus abençoe. Volto pior do que eu fui. O que está acontecendo? Né? É que Deus não te quer ali. Deus tem um chamado na tua vida. Eita, Deus tem algo para fazer na tua vida. Amém, bispo? Mas essa não é a palavra de hoje. Bora lá! Só fiz um adendo aí no que você falou. Você quer falar mais alguma coisa, meu amor? Não, bispa, pode pregar. Amém, glória a Deus. Irmãos, hoje estava orando, né, para trazer a palavra, e o Senhor me deu uma palavra tão simples, mas tão simples. Na verdade, eu não lembro de ter pregado essa palavra já em algum momento. Mas uma palavra tão simples, mas cheia de direcionamento de Deus. Meu Deus. Sabe, cheia de conselhos de Deus. Em Eclesiastes, né? Nós sabemos que Eclesiastes foi escrito por Salomão, um homem sábio, né? Um homem que poderia ter pedido qualquer coisa para o Senhor, mas ele pediu ter sabedoria. Porque ele sabia que através da sabedoria ele conquistaria todas as demais coisas. Se hoje Deus perguntar para mim e para você o que você quer, nós vamos pedir tantas coisas, mas com certeza não iremos pedir sabedoria. Talvez você peça riqueza, mas se você tiver sabedoria, você vai ser uma pessoa rica. Talvez você peça a salvação da sua família, a salvação do teu esposo. Mas se você tiver sabedoria, você for uma pessoa sábia, você vai conseguir conduzir a tua família, né? Talvez você peça um trabalho, mas se você for uma pessoa sábia, você vai conseguir um trabalho. Então Salomão, querido, quando ele escolhe da parte de Deus que ele queria ter sabedoria, este homem, ele conquista, ele se torna uma pessoa próspera, ele se torna tudo aquilo que ele planeja fazer, ele dá certo, porque ele é sábio. Então é um conselho assim de sabedoria da parte do Senhor para nós nessa noite. Eu quero ler com você Eclesiastes 11, do 4, versículo 4, 11:4 diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, nunca colherá, nunca, né, vai retirar os frutos. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não dê descanso à tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente são boas. Certamente suave é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Porém, se o homem viver muitos anos, em todos eles se alegrar, também deve se lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Meu Deus. Que palavra forte, né? Que palavra forte. O Senhor, então, ele já começa nos alertando, né? Quem observa o vento nunca vai semear. E quem fica olhando para as nuvens nunca vai colher. Aqui o Senhor, querido, ele traz um alerta para nós. Que se nós olharmos totalmente para as circunstâncias, nós nunca iremos agir pela fé. Se nós ficarmos olhando para a situação ali, né, para a situação material, nós nunca vamos viver algo sobrenatural. Se nós ficarmos olhando para aquilo que nós estamos vivendo, nós nunca vamos poder experimentar aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus tem. A palavra do Senhor diz que quando Abraão ele estava dentro daquela tenda, conversando com o Senhor começa a falar tudo o que ele ia fazer na vida daquele homem. Ele começa a falar tudo o que ele ia entregar para Abraão, tudo o que ele ia entregar de riqueza, de terra, de bens materiais. E Abraão começa a se frustrar porque ele fala assim: Senhor, o Senhor está falando que vai me dar tudo isso, mas para quem que eu vou deixar? Se é o herdeiro que eu preciso, o Senhor não me deu. Quando Abraão estava dentro dessa tenda, ele estava dentro de um lugar fechado, uma visão limitada, né?
ele estava olhando ali para a circunstância, ele estava olhando para a situação que ele estava vivendo, e ele não estava conseguindo projetar aquilo que Deus podia fazer. Graça e paz, pastor Marinho, Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Ele não estava conseguindo entender, ele não estava conseguindo, pensar profeticamente com os olhos espirituais aquilo que poderia viver. Mas quando o Senhor fala assim, sai para fora e olha para o céu. Neste momento o Senhor mostra as estrelas e ele fala assim, Abraão, este é o tamanho da sua descendência. Esse é o tamanho da sua descendência. Então, quando o Senhor fala que aqueles que estão observando o vento nunca vão semear, ele está falando que às vezes a gente fica tão apegado à circunstância, à situação, aquilo que Deus ainda não fez, que a gente fica com medo, a gente não consegue dar um passo de fé, a gente não consegue dar um passo no sobrenatural, a gente fica preso à circunstância, a gente fica preso à situação. Eu não estou dizendo para você amanhã sair da tua casa e lá pela fé fazer um empréstimo de 200 mil reais. Eu não estou dizendo isso, porque você, logicamente, tem que fazer o equilíbrio das coisas materiais e das coisas espirituais. Meu Deus! Você tem que olhar as duas circunstâncias, o natural e o sobrenatural. Mas se você olhar somente também para a sua situação, muitas vezes, você vai deixar de ter oportunidades, de viver oportunidades que o Senhor coloca nas suas mãos. Por quê? Porque você está com medo. Porque você está olhando para o vento. Porque você está pensando assim, se eu semear o vento vai levar e não vai dar em nada. E isso em todas as áreas das nossas vidas, não é só na área financeira. Às vezes você vem de vários relacionamentos frustrados, vários relacionamentos de decepções. E aí quando aparece uma pessoa que vai ser boa para você, você fala assim, não, eu não vou me arriscar porque eu já me magoei tanto, já me machuquei tanto. Está olhando para o vento. Está olhando para o vento. Nós temos que olhar, querido, para todas as áreas das nossas vidas. Nós temos que olhar para circunstâncias espirituais também, aquilo que Deus verdadeiramente pode fazer através daquele ato. Às vezes você tem vivido um chamado com Deus, mas você se decepcionou e você não quer mais. Eu não vou fazer mais nada porque se eu for ali, com certeza eu vou me decepcionar. Irmãos, isso pode ser que aconteça, muito provável que isso aconteça. Mas se você não tentar, se você não semear, se você ficar olhando o vento, as coisas não vão acontecer. Assim como fala que se a gente ficar olhando para a chuva, a gente não vai colher. A gente fica atemorizado com a situação. Mas nós que somos espirituais, nós precisamos andar com os olhos espirituais. É isso que nos diferencia. É isso que nos diferencia daqueles que creem em Deus, daqueles que não creem. Os que são céticos, eles vão viver de acordo com as coisas materiais. Eles vão viver de acordo com as coisas que eles estão vendo. Mas aquele que é espiritual, eles começam a olhar com os olhos espirituais. Nós temos que abrir os nossos olhos espirituais. E depois ele vai dizer assim, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não sabes das obras de Deus, que faz todas as coisas. Olha o que Deus vai nos chamar a atenção aqui. Deus, ele vai nos lembrar que nós não sabemos de todas as coisas, que nós não conseguimos explicar todas as coisas. Deus está falando assim, você está olhando para a circunstância, você está olhando para a situação, achando que você está sabendo de tudo, achando que você pode prever tudo que pode acontecer, achando que, olhando para a sua situação hoje, talvez você esteja, à beira da falência, a ruína, talvez seu casamento esteja próximo do divórcio. Eu não sei, talvez a sua família esteja desestruturada, desestabilizada, talvez teu ministério, querido, está sobrevivendo. Está tentando aí, você como ministro muitas vezes está tentando, mas está tão difícil. E aí a gente começa a achar o que isso vai acontecer lá na frente. A gente começa já a prever, lá na frente isso aí não vai dar certo, é melhor parar agora, é melhor deixar quieto. Meu Deus. A gente começa a olhar para as circunstâncias. E quando o Senhor, ele vem dizendo assim, olha, você sabe como se forma o osso no ventre de uma mulher grávida? Você sabe? Ei. Eu não sei. Eu não sei. Você sabe a direção do vento? Não sei.
Existe algo chamado previsão do tempo. É uma previsão, mas ninguém sabe. Que geralmente dá errado, né? A minha previsão, pelo menos lá no celular, fala que vai chover, não chove, fala que vai fazer sol, não faz, né? É uma previsão bem furada mesmo. Por quê? Né? Ou vem aqueles alertas da Defesa Civil, né? Não saia de casa, que vai cair a tempestade, não acontece nada. Ou às vezes nem vem a mensagem e cai a tempestade. Verdade. São previsão, mas ninguém sabe. E quando o Senhor fala, você sabe a direção do vento? Você sabe como se formam os ossos na barriga de uma mulher grávida? Eita Deus. Ele está dizendo assim, eu formei tudo isso. Glória a Deus. Eu formei tudo isso. Aleluia. Essas são as minhas obras. Você não sabe todas as coisas. Fala, Deus. O Senhor está nos chamando, querido, para uma insignificância mesmo. Para que a gente, como diz, né, nos recolha a nossa insignificância. Não de forma pejorativa, mas para que a gente entenda que existe algo muito maior. Muito maior em poder, muito maior em sabedoria. O Senhor verdadeiramente sabe de todas as coisas. Okay. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor, Ele sabe do nosso futuro. O Senhor sabe o que pode acontecer. Mas nós precisamos ter um passo de fé. Nós precisamos acreditar que algo vai dar certo. Nós precisamos tomar a nossa atitude. Nós precisamos pegar a nossa semente e lançar. E aí ele fala assim, ó, e pela manhã semeia a tua semente. Mas à tarde não dê descanso para tua mão. Porque você não sabe qual vai prosperar. Se esta ou se aquela ou se ambas são igualmente boas. O Senhor está falando, se você lançou a mão no trabalho, se você lançou a mão na obra que seja, em qualquer situação, não se canse de regar, de cuidar, porque você não sabe. Cuide de todas as coisas, porque você não sabe qual vai dar certo. Pode ser que as duas deem certo. É tremenda a palavra de Deus, né? Glória a Deus. É tremenda a palavra de Deus. Pastora Nessa, são coisas que os nossos olhos aparentam normais, mas não sabemos explicar. São coisas simples, mas que só Deus explica. Tem gente que pergunta como é que é esse negócio da vida com Deus. Tem coisa que a gente não sabe explicar também, irmão. Não sabe. Tem coisas que não tem explicação. São coisas de Deus. Evangelista Thaís Moreira chegou, Deus abençoe, graça e paz, querida. tá? Deus te abençoe. E olha que coisa interessante, né? Se você pegar, por exemplo, um médico, eu já tive a oportunidade de conversar, né? Um dia que eu tava com um parente internado e eu conversei com a médica. Eu falei assim, ele estava em coma, e eu falei assim pra ela, se eu falar ele vai me ouvir? Ela falou, na medicina não. Na medicina ele não vai te ouvir, ele não vai entender o que você tá falando. Daí ela falou assim, porém existe a questão espiritual. A própria médica falou, se você falar, a gente acredita que ele vai melhorar. Olha que né, fazer uma oração. Então hoje a própria ciência muitas vezes atribui as coisas ao Senhor. A própria ciência reconhece o quanto a fé, a espiritualidade, ela tem influência nas nossas vidas. E nós muitas vezes que somos ditos espirituais nos esquecemos disso. Como assim? Nós começamos a olhar para a circunstância, começamos a temer, começamos a ficar com medo, começamos a achar que nada mais vai dar certo, que eu nunca mais vou ter dinheiro na vida, que eu nunca mais vou achar uma igreja, que a minha família nunca vai se acertar. Fala, pai. A gente começa a olhar para as circunstâncias e a gente começa a interiorizar que as coisas não vão dar mais certo. Por quê? Porque nós estamos olhando para o vento, nós estamos olhando para as coisas ruins, nós estamos olhando para as circunstâncias. Mas nós temos que acreditar, nós temos que ter fé que as coisas vão melhorar. Que as coisas vão dar certo. Não deu certo 99, mas na 100ª vez vai dar certo. Quantas histórias de grandes marcas, né, bispo? Que a gente ouve. Ó, quebrei 50 vezes. A Honda, né? Fechei não sei quantas vezes, fali não sei quantas vezes e hoje é uma empresa enorme. Aquele do frango lá do KFC,
KFC, a Honda. Se você ver a história dele, ele ofereceu a franquia, agora eu não vou lembrar, mas para centenas de pessoas. Ninguém quis comprar o frango dele. E hoje é uma das maiores franquias que existe de frango. A Pepsi, senhor, foi oferecida para Coca, né? Então, assim, a gente vê histórias de pessoas que mesmo que bateram na porta e a porta se fechou, não desistiram. Insistiram. Uma hora vai dar certo, irmão. Uma hora a família vai dar certo, uma hora o namoro vai dar certo, uma hora o casamento vai aparecer, uma hora você vai ganhar dinheiro, uma hora você vai achar um emprego, uma hora você vai achar uma igreja que te acolha, que nome de Jesus, que seja a tua cara. Vai dar certo. Vai. Basta ter fé. Basta ter fé. E olha que interessante, ele fala assim, ó, no versículo 8: porém, se o homem viver muitos anos, em todos eles se alegrar, também deve se lembrar dos dias de trevas, porque hão de ser muitos. Meu Deus. Olha o que Deus fala. Que tremendo. Que ainda, talvez você fale assim: bispa, não tô passando por nada disso que você tá pregando. Minha vida tá maravilhosa. Eu tô super próspera, meu casamento tá abençoado, minha família é linda, meu ministério tá só prosperando. Eu não tô passando por nada disso, isso não serve pra mim. Eu estou vivendo realmente dias de glória e de glória, de vitória e vitória. Isso não serve pra mim. Isso serve pra você. Porque a palavra do Senhor diz que ainda que você viva muito tempo em dias alegres, os dias tristes vão de acontecer. E a Bíblia ainda vai dizer: e hão de ser muitos. Olha isso. Hão de ser muitos. E quando você viver esses dias de trevas, que você leia verdadeiramente este capítulo e você se recorde que há esperança. Que não é para você olhar para as circunstâncias, que é para você olhar para aquilo que o Senhor pode fazer. Porque os dias tristes, eles vão vir. Os dias de agonia, os dias de tristeza, eles vão acontecer nas nossas vidas. E hão de ser muitos. E hão de ser muitos. Então, quando o Senhor ele nos traz essa advertência, né? O Senhor quer nos lembrar que as lutas virão, as tribulações virão. Mas vai chegar um momento, querido, que o Senhor ele vai te exaltar. Você será exaltado. A gente vê sempre os memes lá, né? Já começou a exaltação do povo, porque eu preciso entrar na fila, né? Cansei de ser humilhado, agora eu quero ser exaltado. E as pessoas atribuem que essa humilhação, na verdade, é você ser humilhado por outras pessoas, né? Eu sofri uma humilhação. Fui no mercado, uma mulher me maltratou, me xingou, fui humilhado. Eu passei na rua, me cobraram no carro de som. Ai, que humilhação. Aí as pessoas acham que quando o Senhor fala que os humilhados serão exaltados, né? A pessoa acha assim, porque alguém me humilhou, um dia o Senhor vai falar: vem aqui que eu vou te exaltar, para aquela pessoa que te humilhou ver o que ela fez com você. Não. Quando o Senhor fala que os humilhados serão exaltados, eles falam da nossa própria humilhação. Nos humilharmos perante o Senhor, né? Nos rendemos perante o Senhor. Entendemos a grandiosidade de Deus. Entendemos tudo isso que o Senhor está falando aqui. Que Ele sabe de todas as coisas e nós não sabemos. Que as obras são dEle. Que Ele sabe o que Ele vai fazer. Ele sabe de todas as coisas e nós não sabemos. Então, quando o Senhor ele fala de humilhação, Ele fala desse reconhecimento. Ele fala da gente verdadeiramente se entregar, né, à soberania de Deus. Para que então a gente venha buscar exaltação. Então eu sinto muito, querido, se o carro de som passou lá na tua rua te cobrando, você for humilhado, não vai adiantar nada. Agora você precisa se humilhar perante o Senhor e pedir condições para pagar essa dívida. Porque através dessa humilhação perante o Senhor, de você se consertar com Deus, você vai ser exaltado. Olharei pro alto. Não, a irmã mandou aqui, meu socorro. Vem socorro, é isso mesmo. Então guarde essa palavra no teu coração. É uma palavra simples, mas é um manual. A Bíblia, querido, ela é tão antiga, mas ela é tão atual. Tudo, ela é um manual de vida. Tudo que você pode estar passando. Não existe uma situação que você esteja passando que não tenha uma palavra na Bíblia que fale a respeito disso.
Que não tem uma palavra na Bíblia que fale, querido, que as coisas podem mudar, que as circunstâncias podem ser diferentes. A gente vê vários exemplos de pessoas que estavam passando por situações difíceis e o Senhor exaltou e deu tudo certo. Então, guarde a palavra do Senhor, leia, medite na palavra do Senhor. Ela realmente é um manual mesmo de vida. Então guarda essa palavra no teu coração. Se você está vivendo dias difíceis, entenda a esperança, não olhe para a circunstância, tenha um passo de fé, acredita, se joga numa oportunidade que aparecer, vai em frente naquilo que o Senhor está te preparando, que o Senhor está te oferecendo. Bispo, eu não estou passando por isso, estou vivendo um dia maravilhoso, um tempo maravilhoso na minha vida. Amém. Guarde essas palavras para que os dias ruins, quando eles chegarem, você se recorde delas. Que há esperança, que Deus pode fazer aquilo que nós não imaginamos, aquilo que nós não pensamos, porque Ele tem todo o conhecimento e nós não temos. A nossa visão é limitada. Se lembre de Abraão, dentro da tenda, visão limitada, mas quando ele sai, o Senhor mostra tudo o que Ele vai fazer. É necessário se mover e se movimentar. É bem isso, bispo. É necessário se mover e se movimentar. Quando o Senhor, querido, Ele dá aquele sonho para José, que ele via os irmãos se prostrando diante dele. Se naquele momento o Senhor falasse para José, olha, para você viver isso, você vai ter que passar por tudo isso. Talvez José falasse assim, obrigado, quero não. Deixa quieto, eu fico aqui servindo os meus irmãos. Então, querido, há circunstâncias que, se Deus mostrar todo o percurso que nós vamos percorrer, a gente não vai querer. Desiste no meio do caminho. A gente desiste. Mas quando o Senhor Ele mostra a promessa, a gente sabe que vai ter um caminho, mas os nossos olhos estão fixos na promessa. Eita glória! Os nossos olhos estão fixos na promessa. Você sabe que você vai percorrer aquele caminho, mas lá na frente você vai viver a promessa do Senhor. Mas o Senhor, Ele não pode mostrar o caminho, porque se Ele mostrar o caminho, a gente não quer. A gente abre mão até da promessa. Senhor, eu quero não. Obrigado. Passa a promessa para outro, que eu não quero não. Mas a gente vai vivendo dias após dia, com fé, né? Vivendo um dia após outro. Esses dias eu conversava com uma pessoa e eu dizia assim, ele tá passando por uma luta muito grande, e no dia que aconteceu algo terrível na vida dele, eu cheguei lá e eu falei né, fui ajudar tudo. E aí esses dias eu estava conversando com ele, eu dizia assim, se naquele dia que você viveu aquilo, o Senhor te falasse que essa situação ia durar tanto tempo, o que você teria feito? Ele falou, eu acho que eu teria me jogado da ponte. Eu falei, mas você está vivendo a situação, está enfrentando dia após dia, e o Senhor está honrando, porque é o caminho a ser percorrido para alcançar a promessa. Então o Senhor nos revela a promessa, mas Ele não vai revelar o percurso, senão a gente desiste, né? Mas guarda essa palavra no teu coração. Aleluia. Que Deus, Ele vai fazer algo grande. A promessa, o pastor Aranias colocou lá, a promessa tem que andar junto com o propósito. Não existe promessa sem propósito. É verdade, pastor. Há um processo, há um propósito. E nós vamos vencer, nós vamos alcançar a promessa. Graça e paz, diaconisa Pamela, seja bem-vinda. Graça e paz, Pam. Vamos adorar a Deus? Hoje Deus está trabalhando de uma forma diferente. Glória a Deus. Pega aí. Mesmo na tribulação, posso não ver sua mão. Sei que posso confiar em Deus, eu posso descansar. Faça que nem Abraão, olhe para o alto. Tudo se acabar, e como salmista, do alto veio o meu socorro. Lá do alto vem a provisão. A provisão chegou no tempo novo. Deus está falando muito comigo esses dias sobre o tempo novo. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha
força, que eu terei vitória. Eu olharei pro céu, de onde vem a bênção. Verei o testemunho e contarei o mundo que tu és. É pra glória de Deus isso daí. É pra você falar e glorificar que Ele é Deus. Mesmo na tribulação, posso não ver. Veja a mão de Deus em tudo. Em Deus eu posso confiar. Confia como está escrito aí. Em Deus eu Na posso promessa e no propósito. descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. Ele é poderoso. Meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Verei o testemunho e contarei ao mundo que tu és. Meu Deus, quando minha força se esgotar e tudo em mim desmoronar, então olharei pra ti, confiarei em teu amor. E quando o vento então soprar, eu sei que em ti vou me firmar. Então confiarei em ti e na promessa que fez a mim. A mim. A mim. Quem te prometeu foi o homem? Ou foi eu, o Senhor? Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Eu Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o Você está limitado à visão? Olhe para o alto. contarei ao mundo que tu és. Saia da onde limita a tua visão. Mas para viver o novo é necessário deixar o velho. Às vezes queremos o novo, mas não abrimos mão das coisas velhas. É verdade, pastor. Ô, glória a Jesus. Aleluia aí. Tem mais uma aqui quentinha. Você vai ler alguma palavra ainda aí? Não. Tem mais uma aqui pra gente fechar, pastora Marilda. Vamos lá, tem mais uma aqui, a gente vai fechar essa live hoje. Hoje Deus quer trabalhar na calmaria. Deus está dizendo, olha para o alto, porque do alto vem o socorro e a bênção do Senhor. Irmão, nós homens não podemos fazer nada por você, é só Deus mesmo. É só Ele pode fazer por mim e por você. Oh, glória a Deus. Vai dando glória, vai dando aleluia. Vai falando alguma coisa aí. Olha, tem até uma fumaça no canto lá, irmã. Mas é umidificador, não esquenta a cabeça não, viu? Deixa eu pegar aqui. Olha aí, Marta Trevisan. O que Deus está falando para você, querida? Aleluia! Qual dos irmãos agora, não? Pega o outro lá de baixo. Esse aqui, ó, de cima. De cima. Sobe, esse aí. Ele não tá entre nós, mas você sabe, né? Vou homenagear ele, tadinho. Exaltado seja Deus. É isso aí, Pamela.
Amo esse louvor, fui e voltei do trabalho ouvindo Quantas ele. tempestades você já passou até aqui? É vento soprando, é mar se agitando, mas eu sempre aqui. Quantas vezes o teu barco balançou pra lá e pra cá, mas quando menos espera, você ouve a minha voz a te acalmar, dizendo: fica calmo, vai remando contra as ondas fortes, vai lutando contra um vento forte. Eu estou aqui segurando a sua mão. Fica calmo, vai, respira e levanta a cabeça e vai, sabendo que contigo vai alguém maior que a tempestade, alguém que hoje te diz: acalma, fica tranquilo, está fluindo, já está vindo a calmaria, logo vai chegar. Não desista, vai pedindo, vai remando, vai insistindo, a calmaria logo vai chegar e essa fase vai passar. Quantas vezes o teu barco balançou pra lá e pra cá, mas quando menos espera, você ouve a minha voz a te acalmar. Fica calmo, vai remando contra as ondas fortes, vai lutando contra o vento forte. Glória a Deus! Estou aqui segurando. Olha Deus falando com você, Thaís Cristina. Olha Deus falando conosco hoje nessa noite. Respira e levanta a cabeça e respira, vai, sabendo que contigo vai alguém. Eu creio, tá tão certo que a quanto ar que eu respiro. Alguém que hoje te diz: acalma, fica tranquilo. Deus está tranquilizando você nessa noite, Tri. Você que está comigo na live, Deus está tranquilizando o teu coração. Acalma, calma. Respira. Não desista, vai pedindo, vai remando, vai insistindo. Vai tranquilizando. Logo vai chegar. O especialista em milagres está aqui nessa noite. Está com você. Fica tranquilo. O nome dele é Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, o leão da tribo de Judá. Oh, glória! Não desista, vai pedindo, vai remando, vai insistindo, a calmaria. O segredo é não parar no meio da tempestade. Mesmo que seja devagar, continue. Acalma, fica porque a calmaria chegou. Está fluindo, já está vindo. A calmaria logo vai chegar. Não desista, vai pedindo, vai remando, vai insistindo. A calmaria. Eu lembro de Jesus caminhando sobre as águas, aonde a onda açoitava o barco e eles estavam com medo, e Jesus veio na noite, na madrugada, e judeu tem medo do fantasma. Quando Jesus vem caminhando sobre o mar, Pedro foi ao encontro dele, e ele segura Pedro quando Pedro começa a afundar. E de repente, quando ele coloca Pedro dentro do barco, a calmaria veio sobre aquele mar. Quem é esse? Jesus. Que até o mar e o vento
lhe obedece. O nome dele é Jesus, irmão. É esse que nós pregamos e é por ele que nós se movemos e é por ele que nós fazemos a obra de Deus. Eu creio em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Eita! O pastor tá falando lá. Vamos ver aqui. Deus acalma a tempestade que está no coração, na alma do Espírito. Ele é poderoso para acalmar. Amém. Pastora Marita falou, fala a Deus. Pastora Aline, glória a Deus. Amém, meus amados. Por hoje é só. Por hoje é só, bispo. Orem por nós, nossa saúde. Égua. Cadê nós ali? Calma aí que eu vou voltar lá. Passa a égua. Orem por nós, precisamos da oração de vocês. Precisamos da ajuda, né? A gripe quer nos pegar, mas em nome de Jesus já foi embora, né, bispo? Só um resfriado aí. Só um resfriadinho. Orem por nós, precisamos. Eu quero fazer uma oferta, eu quero ajudar esta obra. Eu não tenho igreja, eu quero ser dizimista nesta igreja virtual. Estamos chegando hoje para mais de 700 pessoas, para a glória de Deus. Glória a Deus! Nos ajude, irmão. Vou deixar o Pix aqui fixado da oferta, Pix do amor. Deixa eu deixar aqui. Você que sentir no coração aí, Pix do amor. Você que sentir, não fique com o dinheirinho guardado, não. Mande aqui para esta obra. Olha a qualidade da live, irmão. Tem melhorado com a tua ajuda, né, bispo? Bispo, posso só fazer um comentário? Claro, deve. Nesse capítulo que a gente leu, no versículo 1, o Senhor fala assim, lança o teu pão na água e depois de muitos dias o achará. A gente tem aquela visão, né, que a pessoa vai lançar o pão, depois ela vai procurar, vai achar o mesmo pão, vai comer o pão molhado, estragado, né? Mas na verdade, quando o Senhor ele fala isso, ele fala para que a gente não tenha medo de ser, fugiu a palavra? Não tenha medo de ser generoso. Não tenha medo de ser generoso. Quando o Senhor fala, lança o teu pão na água, depois de muitos dias o achará, o Senhor fala justamente de recompensa. De que quando a gente dá, logo a gente vai ter o retorno disso. Não que você faça por retorno, né? Mas ele fala, e quando você achar esse pão, você divida com 6, com 7. Então o Senhor fala de generosidade, seja generoso. Bispo, ele Fique segurando o seu pãozinho. Ele é um Deus de multiplicação. É verdade. Não adianta a gente também falar que Deus não é bom em multiplicar, porque Ele é. É verdade. A matemática de Deus nunca é divisão e subtração. É sempre soma e multiplicação. Como a história dos pães e peixes. É verdade. 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor é generoso e fiel. Se não me engano, em Lucas 11, 28, ele diz, 28 ou 38, se não me falha a memória agora, ele fala que a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente ele te dará. Quem te dará? Eu? Não. A bispa? Não. Ele. Ele fará, irmão. Então você também precisa fazer alguma coisa para Jesus ver. Às vezes a nossa finança, a nossa vida está amarrada, porque também não fazemos nada por reino, nada pela obra de Deus. Irmão, ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, como ninguém é tão rico que não tenha nada para receber. Então, irmão, não estamos falando de quantidade, mas sim de qualidade. Então hoje eu não vou desafiar você, hoje está na calmaria. Muitos na outra vieram, nos abençoaram, nos ajudaram. Deus te recompense 1000 vezes mais. Mas continue nos ajudando, porque esta live é live do povo de Deus, do povo que precisa de Deus. Deus abençoe a tua vida. Tá aí o Pix, você vai anotar e vai fazer para a glória de Deus. Oremos então. Oremos a oração de Jesus, que Jesus nos ensinou, aliás. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ô bispa, vamos mandar beijo para esse povo aí ou não? Beijo pra esse povo aí. Beijo para você que tá aí
para mais de 700 e lá vai pedrada de gente, pra glória de Deus. Tem gente que não fala nada, mas recebe a palavra, que é uma beleza. O povo tá falando aí que Deus continue derramando graça sobre vocês, amém, amém. Beijos gerais a todos. A bispa sexta-feira estará no culto de cura e libertação da Igreja Apostólica Pentecostal Filhos do Reino. Pastora Ananias, pastora Vera, nossos amigos Jardim Tatiana. O endereço estava aí, né, pastor? Mas já ficou lá em cima já. Se você puder repetir, será legal. Se alguém quiser ir conosco, 20 horas ou 19h30, confirma. Não sei, vamos ver. Se alguém quiser ir conosco, vem aqui em casa, a gente vai junto, a gente faz uma caravana, faz uma excursão. E bispo, aí tá chegando o dia daquela campanha que você será chamado como VIP. O que é VIP mesmo, bispo? Very important person. Pessoa muito importante. Isso, a Adriana vai pegar o seu inglês. Ai, pelo amor de Deus, Dri, corrige eu aí. Não sei falar, não. Você será VIP, Deus vai convidar você através de uma revelação espiritual a mim. Ele falará comigo e eu vou convidar você para participar da grande campanha aqui em casa, na mesa do rei. Glória a Deus. Nós cearemos, nós contaremos as histórias da palavra, os testemunhos, terá profetas aqui, homens e mulheres de Deus. Se você for chamado, não é só profeta não. Se Deus te chamar, eu vou te ligar, e não recuse a ligação de Deus. Seu telefone vai tocar. Vai tocar, e você não vai precisar ficar falando Igreja Apostólica, como era o Pix da Riqueza. Olha o Pipoca aparecendo aqui. Apareceu aí? Olha lá. Alien quer mandar um beijo. Quer mandar beijo. O Pipoca tá aqui mexendo na minha câmera já faz tempo, viu? Rua Maria Eugênia Oliveira, 307, Jardim Tatiana, Votorantim, 20 horas. Esse é dos meus, culto 20 horas. Então você é o nosso grande convidado a estar lá em nome de Jesus. Amém? Eu acho que é isso. Então a campanha vai começar breve, ou julho ou agosto. Deus está dando as diretrizes desta campanha. Algo simples e composto, irmão. É o que Deus vai fazer na nossa vida. Então fica aí com a bênção apostólica e depois vamos dizer tchau. Tá tão gostosa a live, né? Que o grande amor do Eterno, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as benditas consolações do Espírito Santo de Deus esteja hoje para todos sempre com você. Leva a cobertura, dá uma salva de palma para Jesus. A reunião acaba, o culto não. Continua. Tá bom? Sentir de fazer oferta, manda. Tá bom? Em nome de Jesus. E você quer contar um testemunho, manda no WhatsApp de 2 em 2 minutos que sai mais rápido, tá bom? Manda lá no WhatsApp que eu solto aqui o teu testemunho para a glória de Deus. Fica na graça, fica na paz. Até segunda. Até segunda, se assim o Senhor permitir, estaremos aqui nesta live de poder, nesta live de conquista, em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe. Por mim eu parava agora, o cansaço me atingiu e eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei pra respirar um pouco e não desisti, mas mesmo assim, Por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempos parado, mas toda vez